bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta de Paulo aos Romanos. E hoje meditarei no capítulo 7. O capítulo 7, Paulo fala sobre a santificação. Ele continua ainda falando sobre a santificação, algo referente à santificação. E ele começa dando um exemplo com relação à lei e à graça. E esse exemplo ele usa o casamento. Vamos ver o que Paulo diz. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então Paulo usa o exemplo aqui do casamento, de como nós cristãos que seguimos a Cristo fomos libertos da lei. E ele usa a lei como a figura de um marido, e nós cristãos como a figura de uma esposa. Ele diz que a mulher ela está ligada através do casamento ao homem enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, essa mulher estará livre. Então ela pode casar novamente. Se ele morrer, ela poderá casar novamente. Então Paulo faz a comparação que o homem representa a lei e este marido, ele é muito exigente. Ele gosta das coisas tudo certinhas. Ele é exigente. Ele chega no momento exato, sai no momento exato, na hora do almoço ele é pontual, ele é exigente nos mínimos detalhes. Mas ele não ajuda em nada a sua esposa em alguns deslizes que ela possa vir cometer. Quando ela comete algum delito, ele está ali, pronto para exigir dela. É um marido duro, exigente. E essa mulher está presa a este marido exigente. E como ela faz? Ela não pode largar esse marido enquanto ele estiver vivo. Apesar de que ela sente que ele é muito exigente, que ele é duro demais. Mas por outro lado, ele é certinho nas coisas que fazem. Mas, portanto, ela quer ficar livre deste marido exigente. Mas ela não pode, porque ela está presa a esse marido, porque ele está vivo ainda. Então qual a saída? Impressionante que quando Paulo ele usa esse exemplo e depois ele discorre o texto, parece que Paulo errou no exemplo. Porque neste caso aqui, quem morre agora é a esposa e o marido continua vivo. Então o que Paulo faz? Olha, já que o marido
não vai morrer? Então quem vai morrer? É a mulher. Então a mulher morre. Se a mulher morre, automaticamente ela estará livre. Está livre. Morreu, acabou, está livre. Então essa mulher morre para a lei. Mas só que tem um detalhe. Essa mulher ressuscita novamente com Cristo. Agora, novamente ressuscitada com Cristo, esta mulher está livre. Livre da lei. Foi isso que Paulo quis transmitir para nós. Que antes nós éramos escravos da lei. Nós estávamos ligados à lei. E jamais poderíamos correr desta lei. Mas na pessoa de Cristo Jesus nós morremos. E quando nós morremos com Cristo, na semelhança da sua morte e ressurreição, quando nós ressuscitamos simbolicamente na pessoa de Cristo, agora sim, nós estamos livres da lei. E agora ele diz que, pode aqui, ó, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio, através do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Agora nós não pertencemos mais à lei, mas nós pertencemos a Cristo, é um novo marido, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Se vocês lerem lá Gálatas 5, 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. É isso agora que o cristão vai produzir, é o fruto do Espírito, o fruto para Deus. E ele fala assim, olha, quando nós éramos controlados pela carne, nós éramos cheios de quê? De paixões pecaminosas que a lei despertava em nós. Por que a lei despertava? A lei mostrava que determinada coisa era errada e nós acabávamos fazendo algo que era contra a lei. E dávamos o quê? Fruto para a morte. Mas agora, o quê? Nós morremos para aquilo que antes nos prendia. Nós morremos. Quem nos prendia? A lei. Nós morremos para ela e fomos libertos dela, porque pronto, já não tem mais o vínculo do casamento entre o homem e a lei. Quando morremos em Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele, para que sirvamos o quê? Conforme o novo modo do Espírito, a nova maneira de viver, não segundo a velha forma da lei escrita. Então ele dá esse exemplo aqui. E ele continua. Que diremos então? Ele fala, olha, que diremos então? Ele deu um exemplo. Paulo dá um exemplo. E depois ele diz, o que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. A lei não é pecado. De fato. Aí ele explica por que a lei não é pecado. De maneira nenhuma. Ele responde. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio quê? Da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Impressionante que ele usa um mandamento da cobiça. Praticamente tudo em nossas vidas está ligado à cobiça. Se alguém mata o outro, muitas das vezes é motivado pela cobiça. Se ele possui a mulher do outro, muitas das vezes é motivado pela cobiça. Se ele diz falso testemunho, se diz algo contra o teu próximo, justamente é motivado pela cobiça. Então Paulo vai no ponto específico, fala em não cobiçarás. Então ele vai assim, olha, a lei, o que a lei é? A lei é como um espelho, que eu vou para diante dele e ele revela, ele me mostra todos os meus pecados, ele me mostra toda a minha sujeira. Então a lei não é pecado, a lei é pura e santa. Mas ela só serve para o quê? Para revelar, para mostrar o meu pecado. Mas ela não pode fazer nada por mim. Ela é muito exigente, inclusive, ela é exigente. Mas ela não pode fazer nada por mim. Somente Jesus, que morreu na cruz do Calvário, é que pôde fazer algo pela minha pessoa.
E ele diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo pecaminoso. Veja bem aqui, ou cobiçoso, né? Todo desejo cobiçoso, que a cobiça é pecado. Todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Então, é impressionante. É como, não sei se alguém já viu na praça um banco pintado e tem lá tinta fresca. É impressionante. As pessoas chegam, tem uma placa escrita, tinta fresca, não toque. As pessoas chegam, é tinta fresca. É impressionante. Se não tivesse nenhuma placa ali informando que aquela tinta é fresca e que não pode tocar, ninguém tocaria. Mas como tem uma placa, a pessoa vai justamente dedão na tinta para saber se realmente a tinta é fresca. É impressionante como as pessoas fazem dessa forma. Então a lei fez isso. A lei despertou o meu pecado e eu pratiquei. Diz aqui que produziu em mim todo o desejo cobiçoso. Pois sem lei o pecado estava morto. Então, se a Bíblia não dissesse que a cobiça é pecado, eu nem saberia que isso é pecado. Pois sem a lei o pecado está morto. Mas antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, então, o que eu descobri? Que o mandamento, que ele era destinado para produzir vida, pois o mandamento, a lei, ela é santa e boa. Mas, olha, mas na verdade o que ela produziu? Morte. Por que ela produziu morte? É porque eu não conseguia observar toda a lei. Nós não conseguíamos observar toda a lei. Então a lei, ela produzia morte em nós. Pois se eu tropeçar em um único mandamento da lei, eu sou culpado de todos os demais. Por isso que ele diz aqui que, na verdade, produziu a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. E no 12 ele diz que a lei é santa. Ó. De fato, isso é fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Porque na verdade a lei, ela nos mostra que nós somos pecadores. Ela me mostra o meu pecado. Mas quem resolve o problema do meu pecado é Cristo. E depois de que Jesus tenha feito esse trabalho em minha vida, agora eu sou justo, justificado por Cristo, agora sim, eu olho para a lei e vejo que ela revela um Deus que é santo, puro, e que nós, para alcançarmos o céu, temos que sermos santos como Ele é santo. Deus é santo. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Então, o que é bom? Então, se a lei é boa, essa boa se tornou morte em mim? De maneira nenhuma. Novamente, Paulo aqui, de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O que a lei está querendo dizer para mim? A lei, ela é boa, porque a lei serviu para mostrar o meu pecado, para que o pecado se mostrasse como pecado, a transgressão se mostrasse como transgressão. E logo que eu vi que eu era um pecador, isso produziu morte em mim. É para que eu chegasse à conclusão que, puxa vida, eu estou perdido. Eu não tenho saída. Neste momento em que o homem reconhece que ele é um miserável, é um pecador, porque a lei mostrou que ele era um pecador, e diz aqui, ó, de modo que por meio do mandamento, ele, o pecado, se mostrasse extremamente pecaminoso, aí sim. Aí eu olho nesse momento que eu enxergo as minhas misérias,
enxergo o meu pecado, eu olho para Jesus e vejo que Jesus pode resolver o problema do meu pecado. E aí eu vou até Jesus. 14, diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Então a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. A lei é santa e espiritual, mas eu não, eu sou carnal. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Então eu sou escravo de quem? Do pecado. Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Mas aquilo que eu não deveria fazer, este eu faço. Então eu sou escravo. O escravo faz as coisas o quê? Obrigado. Ele não quer fazer, mas ele acaba fazendo, porque ele é um escravo. Isso, ó, fui vendido como escravo ao pecado. Escravo do pecado. Não entendo o que faço. Aí Paulo chega à conclusão: eu não consigo entender aquilo que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Muitas vezes o Espírito de Deus que está em nós, ele quer que façamos o bem, algo de bom, mas eu acabo fazendo aquilo que eu odeio. E se faço o que não desejo, e se eu acabo fazendo aquilo que é contrário, eu admito que a lei é boa. O homem não adulterarás, está escrito. Opa, isso é bom, não adulterar. Não, é bom, é um mandamento bom. Mas quando eu pratico o ato, puxa, a lei. Tá vendo? Então eu admito, a lei é boa. Realmente a lei estava certa, a lei é boa. Eu não poderia ter cometido o ato de adultério. Por isso que ele chega à conclusão: admito, a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, isto é, em minha carne. É o pecado que me domina, que habita na minha natureza pecaminosa, é que me inclina, me obriga a praticar o pecado. E ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. A minha natureza pecaminosa é herdada do meu pai Adão. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha, eu tenho vontade. Isso acontece comigo. Muitas vezes eu quero fazer algo de bom, mas muitas das vezes acabo fazendo aquilo que é mal. Por quê? Por causa da minha natureza. Eu creio que também que acontece com você que me vê. Por isso que ele diz aqui: mas não consigo realizá-lo. Não consegue. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha o que Paulo está declarando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui, do versículo 14 até o versículo 20, ele está mostrando todo o tempo que eu sou um escravo do pecado. Se Cristo não vier e me libertar, estou perdido. Estou eternamente perdido sem Jesus. 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Lá no íntimo do meu ser, Deus imprimiu em cada ser humano a sua lei moral. E essa lei moral, muitas das vezes, ela faz com que as pessoas produzam algo de bom. Se não tivesse essa lei moral inserida no coração dos homens, este mundo hoje estaria todo perdido. Porque ainda existe uma lei moral inserida no coração do homem que induz este homem a praticar alguma coisa boa. Por isso que tem tantas obras de caridade que são feitas por pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que ele diz aqui: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Eu tenho dentro de mim uma batalha. Eu quero fazer o bem, mas por outro lado tem uma natureza que me inclina a fazer o mal. É isso aqui. Guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua
em meus membros. Eu comparo isso aqui como dois cães bravíssimos. Eles estão num espaço confinado, brigando entre si. Qual deles vai vencer? Todos os cães pertencem a mim e a você, esses dois cães. Qual deles será o vencedor? Claro, é aquele que eu treinar mais e alimentar mais. O mais forte vai dominar o mais fraco. É isso aqui. Então, quando eu me inclino às coisas da carne, as paixões da carne, elas vencerão. Mas quando eu me inclino às coisas do Espírito, aí sim, a minha natureza espiritual será vencedora. E aí no 24, Paulo ele chega a uma conclusão tremenda. Miserável homem que sou. Ele diz, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele fala, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aqui parece que Paulo, puxa vida, diante de tudo isso, quem poderá me libertar? Quem vai me socorrer neste momento? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Ele veio para nos salvar. Por isso que Paulo diz, graças a Deus. Ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus agora é o nosso Senhor. Curios, é o Senhor soberano em nossas vidas. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então ele encerra aí, a lei não pode nos libertar, mas Jesus, ele veio para nos libertar. Por isso que ele dá esse graças a Deus aqui, que Jesus o libertou da lei. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 8 da Carta de Paulo aos Romanos. Até lá!